Olá, gente. Esse aqui eu vou falar para vocês. Começar sempre falando da nossa organização e do nosso cronograma de atividades. Ele foi modificado mais uma vez. Eu pretendia estudar essa semana termodinâmica com vocês, mas infelizmente o tempo é muito curto. E esse assunto aqui de potencial de repouso, equação de Nernst-Planck, equilíbrio de Donald, eles são pontos muito importantes que eu acho que eles serão utilizados ou de alguma maneira vocês precisarão desses conteúdos para entender algumas situações dentro da biologia e da biotecnologia. Então esse aqui é um caso de fluxo de íons para dentro e para fora da membrana, né? E toda vez que eu mencionar membrana aqui, eu preciso que você leve em consideração que estamos falando de biomembranas, né? Membranas de células. Membranas de células. Deixa eu fechar umas abas aqui que você não ocupa. Aí. Se fecha e esse fecha também. Tudo para fechar também. E é isto. Tem mais coisa para fechar aqui? Não. Tá. Então, quando eu falar membrana, eu quero que você automaticamente lembre que eu estou falando da parede da célula, tá? Biomembrana, né? Membrana, membrana celular, né? E aqui, os valores que eu for colocar aqui, os resultados empíricos, experimentais que eu for colocar aqui, são valores típicos, tá? Eles são todos experimentais e verificáveis em práticas experimentais. Infelizmente, essa disciplina é 100% teórica, e aí a gente vai ter que confiar o que está escrito no livro, tá? Então, qual é a origem do potencial de repouso? Eu falei na parte anterior eu falei das diferenças de potencial, né? Encontramos o potencial de repouso e aqui eu vou dar a origem do potencial de repouso, né? Para você entender a origem do potencial de repouso, você tem que observar essa dinâmica aqui, essa morfologia de uma membrana, né? Então, basicamente, tipicamente, né? Quando eu falo tipicamente é porque isso acontece com muita frequência, é um fato verificável com muita frequência, que a membrana celular a gente pode verificar, nós podemos verificar que no meio externo nós temos um acúmulo de cargas positivas bem junto à membrana, à parede da membrana, e no meio intracelular nós temos um acúmulo de cargas negativas no, na parede interna, né, da membrana. Essa parede aqui, essas duas paredes, elas são separadas por uma distância que a gente chama D. Eu não lembro, mas o exemplo que o livro dá aqui, existem situações que o livro dá outros valores. Um erro de digitação aqui, mas tudo bem, é entendível. Mas tipicamente, uma célula tem aproximadamente 80 angstroms de espessura. Angstrom se chama assim, ó. Angstrom é representado por esse A com zero em cima. Certamente vocês vão ouvir falar desse termo dentro da biotecnologia. Ele escreve assim, angstrom, e fala angstrom. O que é angstrom? Angstrom ele é definido literalmente como 10 elevado a menos 10 metros. Ou 1 metro dividido por 10 elevado a 10. Tá? Ou 1 metro dividido por quê? 10 bilhões. Alguma coisa assim. Então, quando eu falo 80 angstroms, né, uma distância de 80 angstroms entre as duas paredes, eu quero dizer, né, que a distância entre elas tem aproximadamente 80 vezes 10 elevado a 10 a menos 10. Ou, acho que seria no caso 8 nanômetros.
Acho que é isso, né? 8 vezes 10 vezes 10 a menos 10. 8 nanômetros. Avançando aqui, qual é a origem desse potencial de repouso, né? A origem do potencial de repouso é o seguinte: é o fato de existir esse acúmulo de cargas entre a parede externa e na parede interna. É claro que eu preciso fazer uma diferença do que eu vejo globalmente ou do que eu vejo localmente. Então, globalmente, eu tenho uma célula dentro de um meio aquoso e esse meio aquoso ele é dotado de íons, né? Então, para cada íon, para cada positivo que eu tenho nesse meio aquoso, eu tenho para cada positivo uma carga, para cada carga positiva que eu tenho nesse meio aquoso, eu tenho uma carga negativa de mesma intensidade. E aí, se eu olho globalmente, a quantidade de carga total aqui é igual a zero. Eu falei sobre isso, né? Mas se eu pego e faço um zoom aqui, eu olho localmente. Se eu olho localmente, né? Pego um local aqui, dou um zoom aqui, eu vejo assim, né? Que preferencialmente eu tenho cargas positivas aqui e cargas negativas aqui. E mais ainda, a intensidade de carga que eu tenho aqui dentro da parede interna, que é expresso por Q por menos Q, ela tem igual intensidade a carga mais Q. O que eu quero dizer com isso? Que se aqui eu tenho espalhado nessa parede externa uma quantidade de, sei lá, vou chutar aí, chutar um número, uma quantidade de mais 3 coulombs de carga, então, isso aqui é a parede externa, então, na parede interna, eu tenho que ter obrigatoriamente, na verdade é um resultado típico, né? Típico. É um fato experimental. Eu tenho que ter distribuído na parede interna uma quantidade de menos 3 coulombs de carga. É claro que as cargas que são envolvidas aqui, elas são bem menores do que isso. Deixa eu ver aqui. Acho que o capítulo até dá um exercício sobre isso. Ele fala da quantidade de cargas, do número de cargas. Ele não calcula quanto que tem de distribuído, mas enfim. Um bom jeito de verificar a quantidade de carga distribuída é usando esse termo aqui. Eu vou falar sobre ele. Ele está no caminho. E aí, já que é assim, né? Se eu tenho uma distribuição de cargas na parede interna, de cargas positivas na parede externa e uma distribuição de cargas na parede interna, eu tenho o seguinte: que na parede externa, tipicamente, existe uma densidade superficial de carga elétrica. Então eu tenho uma quantidade de carga elétrica distribuída na parede externa da célula e também uma quantidade de carga elétrica negativa
distribuída na parede interna. Como a distância de uma membrana, de uma parede em relação a outra é muito pequena, né? É um D muito pequenininho, esse D aqui, ó. Então ambas têm mais ou menos o mesmo tamanho de área, o mesmo tamanho de superfície, né? Além disso, ambas possuem a mesma intensidade de carga. No entanto, o meio externo tem carga positiva e o meio interno tem carga negativa. E se eu olho globalmente, eu somo quantidade de carga positiva com quantidade de carga negativa, tem que dar zero, tem que dar neutro. Mas se eu olho globalmente, né, eu olho um pedacinho, né, da situação, aí eu vejo externo tem um acúmulo de cargas positivas, o interno. Isso é na média, né? É tudo na média, é tudo típico, tudo experimental, tudo verificável. Pois bem, num caso típico aqui, eu não sei qual que é o exemplo que ele deu aqui, mas todos esses valores aqui são verificados experimentalmente. O livro fala, ele dá mais detalhes sobre isso. Ele dá um exemplo de uma RAM. Acho que esse é o caso da RAM. Esse aqui é o caso da RAM. Não vamos lembrar qual que é, não. Ah, o da RAM é aqui. Da RAM aqui. Mas eu acho que desse aqui deve ser o da RAM também. Se não for da RAM, é de uma célula nervosa que transmite pulsos elétricos, né? Bom, então qual é a densidade superficial de carga da parede externa? Se é uma distribuição positiva de cargas, então essa densidade superficial de cargas elétricas tem que ser positiva, que é, aqui no exemplo do livro, ele dá um exemplo de 7,7, 10 elevado a menos 4 coulombs por metro quadrado. Então, se essa célula tivesse uma área de 1 metro quadrado, seria mais ou menos um balão assim, né? Um balão mais ou menos desse tamanho assim, aberto. Então, sobre essa área aberta desse balão, de mais ou menos 1 metro de área de mais ou menos 1 metro quadrado de área, eu teria uma distribuição de 7,7 vezes 10 elevado a menos 4 coulombs. É uma quantidade de carga bem pouquinho, né? Mas, poxa, acho que vocês devem saber bem melhor do que eu qual é a quantidade de células que um corpo como a gente tem, né? É da ordem de bilhões. É da ordem de bilhões. E aí a densidade superficial de carga da parede interna, onde eu tenho acúmulo de cargas negativas, é uma densidade negativa, porque as cargas são negativas. E aí olha só a correlação, ó. Qual é a origem do potencial de repouso? Veja a correlação. Essa distribuição preferencial de cargas na parede interna com a parede externa. Esses dois gráficos são experimentais. Se eu fizer um experimento para medir a queda de potencial eu mostrei até um esboço de um experimento, né? Se eu fizer esse experimento em o maior número de vezes possíveis, sempre sob as mesmas condições, ele vai dar algo parecido assim, ó. Aí esse aqui é o primeiro caso. Aí esse aqui é o segundo. Esse aqui é o segundo caso. Aí vão ser sempre curvas, mais ou menos uma em cima da outra, né?
Esse aqui é o terceiro caso, né? E a mesma coisa aqui, ó. Aqui fora, lembra que foi dito o seguinte, né? O que foi dito, né? Quando eu olho globalmente, né? Vou fazer uma visão global aqui, tirar um recorte global aqui, ó. A quantidade de cargas positivas é igual à quantidade de cargas negativas. Aí soma uma com a outra, dá neutro, né? Dá uma quantidade líquida de cargas igual a zero. E aí, se eu olho localmente, eu percebo que nessa posição existe uma preferência de acúmulo de cargas positivas. E nessa posição existe uma preferência de acúmulo de cargas negativas. Eu vou falar sobre que cargas são essas, né? Muito importante falar sobre essas cargas. E aí, ó, aqui fora, ó, como não tem variação de carga aqui fora, o potencial é sempre constante, ó. E a gente estabeleceu que aqui é igual a zero. E aqui nessa posição, ó, eu tenho uma quantidade positiva de cargas. Então, eu vou ter um potencial que, convencionalmente, eu estabeleci. Os físicos e os estudiosos dessa área convencionaram que aqui é igual a zero. E aí, quando cai, quando passa essa distância de 80 angstroms, ela atravessa a biomembrana, o potencial cai para um valor menos 70. Menos 70 milivolts. Então aqui a gente chama zero, né? E aqui a gente chama menos 70 milivolts. Aqui é menos 70. E aqui a distância até aqui. 80 vezes 10 elevado a menos 10 metros. Que é o 80 angstrom, né, do livro. Então fica claro que globalmente a quantidade de carga líquida é zero, né? E aí quando olha localmente existem umas regiões em que eu tenho um certo acúmulo de cargas. Tá, mas por que existe... Por que existe esse acúmulo de cargas preferenciais nas paredes da membrana? Primeiro pelo seguinte. Em todas as regiões, né, eu tenho íons, né? Como a célula, ela está dentro de uma solução aquosa. Então a célula está dentro de uma solução aquosa. E aí nessa solução aquosa eu tenho tipos iônicos, né? Então aqui eu tenho um potássio positivo, um Cl negativo, que é cloro, né? Cl é cloro. Um sódio, acho que é positivo que fala, deixa eu ver, acho que é. Na é... Falei cálcio? Mas não lembro. É sódio. Na é sódio, né? Isso aí, professor. E Ca que é potássio. Ca com duas cargas positivas sobrando, né? E aí, e tem dentro também, né? Tem um positivo aqui, um Cl negativo, só que aqui, além desses tipos iônicos, desses átomos que estão ionizados, né? Sobrando cargas em suas eletrosferas, aqui dentro da célula existe um tipo iônico que é muito grande, que são os íons proteicos. E por que eles ficam dentro? Porque eles são proteína, né? Proteína é uma molécula grande. Então tem pouca mobilidade e a probabilidade dela passar pela membrana, que é porosa, é menor. Eu não sei se essa probabilidade é zero, mas isso aí quem dá os detalhes disso daí é o professor de biologia. Então, preferencialmente, aqui dentro terei um acúmulo de cargas negativas. Lá fora, tanto faz. Lá fora, tanto faz.
tem uma solução neutra de íons, né? Mesma quantidade de íons positivos que eu tenho de um lado, espalhado, né? Eu tenho em quantidade de íons negativos. Só que nas proximidades dessa parede, os íons positivos percebem a presença dos íons negativos. E aqui eu tenho então o acúmulo dos íons positivos na parede externa. E aí, por esse fato, vai começar a ter então, vai começar a haver então um fluxo de íons para dentro e um fluxo de íons para fora. E quem determina esse fluxo de íons para dentro e íons para fora é a equação de Nernst-Planck, que é o meu objetivo de hoje. Gente, essas coisas que eu falo aqui é tudo estudo pessoal meu, viu? São coisas que eu li no livro. De repente, não confiem tanto nas coisas que eu falo aqui, tá? Elas precisam ser verificadas o tempo todo, tá? Eu posso estar falando besteira também, mas eu faço o possível para não. Ok, então vamos falar então da concentração iônica dentro e fora da célula, né? Então há toda sorte de íons na verdade, eu basicamente já adiantei essa sessão e existe então toda sorte de íons dentro e fora da célula, né? A explicação do fato de ter os grandes íons proteicos negativos dentro da célula está dada nessa sessão, por isso que eu já adiantei. Os íons que ficam espalhados e tudo mais. E aí, isso aqui é uma tabela. Existem alguns erros de digitação aqui, porque eu fiz meio que na correria. Mas está valendo. Então, um experimentalista abriu uma RAM, né? Fez a gentileza de abrir uma RAM lá. E ele mediu a quantidade de íons que ele conseguia pegar de uma célula típica da RAM, se não me engano, uma célula muscular, né? Então ele conseguiu medir lá uma quantidade de íons, uma concentração iônica, né? De um tipo de íon fora e dentro da célula. E aqui ele fala essa concentração iônica que ele fala assim, ó. Eu vou usar dois tipos de representação de concentração iônica aqui, tá? Aqui é a representação mais experimentalista, que seria, por exemplo, isso aqui é a concentração iônica do potássio fora da célula. Não. Ao contrário. Dentro da célula. Não, peraí. Ah, tá invertido, ó. Aqui é fora, coloquei interno. Fora. Ah, não, inverti não. Então essa aqui é a concentração do potássio fora da célula. Essa aqui é a concentração iônica do potássio dentro da célula. E aí, o experimentalista ele percebe o seguinte, que quando ele faz a divisão da concentração iônica de potássio dentro da célula com a concentração iônica do potássio fora da célula, isso aqui é aproximadamente igual a tomar a concentração iônica do cloro fora da célula dividido pela concentração iônica do cloro dentro da célula. Por que eu estou pegando muito no pé dessa igualdade que eu chamei de 11 aí? Que está aqui, ó, igualdade 11, né?
Por que eu estou chamando muita atenção disso? Porque elas não são iguais por... Como o que eu quero dizer? Elas não são iguais por coincidência. Esse é o meu ponto. Tá? Não são iguais por consequência. Por coincidência, na verdade. Existe existe um porquê dessas igualdades acontecerem. E essa igualdade não acontece só com essas razões. Então você pode fazer uma brincadeira aqui, ó, e tentar fazer e fazer essas comparações para outros íons também. Só que na verdade é mais fácil. Existe uma equação matemática que eu vou mostrar ela, eu pretendo mostrar ela, que é mais fácil usar essa equação matemática para encontrar essas relações aqui. Então esses números iônicos aqui, esses números de concentrações iônicas aqui, eles não são por acaso, tá? Eles dependem de alguma coisa. Pulando para o próximo ponto aqui, eu vou falar agora sobre difusão. Agora eu vou falar de conceitos que eu vou utilizar para poder construir a equação de Nernst-Planck. Então, eu vou falar de difusão, mas antes de falar de difusão, eu vou falar de um outro conceito. Ele é muito parecido com difusão, tá? Então guarde essa informação. Antes de falar de difusão, eu vou falar de um outro conceito. Qual conceito é esse? Que está razoavelmente ligado com a ideia de difusão. Então guarde esse conceito. Vamos falar de corrente elétrica. No ensino médio, é muito comum a gente estudar muito a eletrostática e os fenômenos da eletrostática muito voltado para condutores elétricos em metais, né? E a gente dá bem pouca atenção para fenômenos eletrostáticos dentro de ambientes da biologia. E só que dentro dos fenômenos da biologia existe também a corrente elétrica. Só que a corrente elétrica, ela é muito mais só do que o transporte dos elétrons dentro da rede cristalina de um condutor elétrico em formato de cilindro ou em formato de fio. Então lá no ensino médio você aprende assim, né? Que você tem um fio aqui, né, que tem aproximadamente as dimensões de um cilindro, um fio metálico, um condutor metálico, um condutor elétrico, né, feito de metal, condutor elétrico e metálico. Pode ser também um não metal condutor também, sob certas condições, não importa. E aí você aprende que tem, deixa eu pensar aqui, eu tenho um potencial elétrico aqui em A e um potencial elétrico aqui em B. E aí as cargas negativas, né, que estão livres aqui nesse condutor, é que vão fluir para o potencial elétrico maior, né, que é o que de fato acontece. Corrente elétrica é mais do que esse exemplo simples que a gente dá. Ele se aplica em outras situações também. Nessa perspectiva, a gente olha somente a carga sendo o elétron. Mas existem outros tipos, outras partículas que não são elétrons, que têm carga também. Que partículas são essas? Os íons. Então, quando eu tenho
um potássio com carga positiva sobrando, você imagina que aquela lá é uma partícula carregada com uma intensidade de carga exatamente igual à carga de um próton. É como se ele se fosse um próton, mas ele é muito mais pesado que o próton. Ou então, quando eu tenho o exemplo do cloro, em que está sobrando um elétron na sua eletrosfera, você tem que tomar o cloro como se fosse uma partícula carregada, uma carga elétrica. É uma carga elétrica da massa do cloro, mas com a carga elétrica igual à carga elétrica do elétron. Outro exemplo. Eu vou dar outro exemplo. A água é uma molécula polar, né? Então, a carga positiva e a carga negativa, elas não são concêntricas. Pelo fato delas estarem deslocadas uma em relação à outra, e cria-se aqui em torno dela um campo elétrico. E aí, quando essa carga elétrica... Isso aqui se chama um dipolo elétrico, né? A molécula de água polar. Quando essa molécula é posta num campo elétrico que varia, ela vai vibrar na mesma frequência que esse campo elétrico variar. Então tem vários exemplos aí de movimento de cargas. Corrente elétrica é um tipo de movimento de carga. E ela tem uma definição bem clara. Você imagina que eu tenho um fluxo de cargas, veja só, um fluxo de cargas, né? Não precisa ser próton, não precisa ser elétron, precisa só ser carga, partícula que tem a carga. Então eu tenho um fluxo de cargas que está atravessando uma superfície, uma fatia de área A. E essa fatia tem, sei lá, ela pode ter a simetria de uma circunferência, pode ter a simetria de um retângulo, de um quadrado. Quando passa uma certa quantidade de carga por essa fatia em um determinado intervalo de tempo, eu tenho a corrente elétrica quando divido essas duas quantidades. Onde a unidade de medida dessa corrente elétrica é a unidade de medida no Sistema Internacional de Medidas da Corrente Elétrica é o ampere. Então, quando eu tenho a passagem de uma partícula carregada com 1 coulomb, coloquei J aqui, mas na verdade é segundo. Então, quando eu tenho a passagem de uma partícula carregada por 1 coulomb através dessa área por durante 1 segundo, então eu tenho 1 ampere. Aí um erro de digitação aqui, eu preciso corrigir isso. Agora, a gente vai para um outro conceito físico ainda. Corrente elétrica, ele funciona da seguinte maneira. Ela é uma grandeza escalar. O que significa isso? Como você sente corrente elétrica? Quando você é atravessado pela corrente elétrica. Quanto maior a intensidade da corrente elétrica, maior vai ser a sensação de desconforto e dor, né? Então vamos fazer essa comparação aí. No entanto, quando você é atravessado pela corrente elétrica, você sabe para qual caminho essa corrente elétrica está seguindo? Você sabe se ela, por exemplo, você está descalço e acontece de você tocar algo que está energizado, um metal que está energizado. Você consegue sentir se a corrente elétrica sai
do toque da sua mão para o pé, ou se vem do chão para a sua mão? Não, você não sabe. Então a única coisa que você sente da corrente, mas você sabe que tem um movimento de cargas aí. Então não é a corrente elétrica que vai determinar qual é o caminho e o sentido de orientação do fluxo de cargas. Quem determina isso é uma quantidade física chamada densidade de corrente elétrica, que a gente chama de J. E ela é determinada assim, ó. Então, densidade de corrente elétrica é um vetor. Eu não vou entrar em muito detalhes sobre isso, mas o que é um vetor? Ele é uma seta assim, ó. Essa quantidade de corrente elétrica está seguindo nessa direção e nesse sentido. É isso que significa. Então, esse vetor, densidade de corrente elétrica é a divisão da intensidade da corrente elétrica dividido pela área por onde essa corrente elétrica atravessa. Então, essa corrente elétrica ela atravessa uma seção transversal que tem um determinado limite. Né? Um determinado limite, que é exatamente por onde passa a corrente elétrica. Então, eu pego a corrente elétrica e divido, é uma definição isso, né? Igual por definição. E já que é vetor, eu vou colocar um vetor aqui. E quem é N? É assim, ó. N é assim, ó. Então, eu tenho um fluxo de cargas nesse sentido aqui, ó. E ele está atravessando uma superfície de área A. Então, isso aqui é a densidade de corrente. E essa aqui tem área A. Esse vetor N é só um vetor que não tem dimensão. E ele é assim, ó. Ele é um vetor que ele é perpendicular a essa superfície de área A. É simplesmente isso. E ele tem módulo igual a 1. Tá. Unidade de medida de densidade de corrente é ampere por metro quadrado. Tá? Esse aqui dentro do Sistema Internacional de Medidas. Ok? Ok. Agora vamos falar. Existem então dois jeitos de se calcular a densidade de corrente. Um jeito difícil, que é esse aqui. Tá, beleza, mas eu consigo medir a intensidade de corrente, mas é meio difícil eu arbitrar, né, qual é o tamanho dessa área por onde essa intensidade de corrente tá atravessando. Será que não tem um jeito mais fácil, utilizando conceitos melhor de se medir? Existe. Então, experimentalmente, percebe-se que quando eu tenho um conjunto de cargas aqui, vou colocar cargas positivas, por exemplo. Um conjunto de cargas aqui, e ela está submetida a um campo elétrico, onde aqui é a região das cargas positivas e aqui é a região das cargas negativas, então essas cargas vão seguir esse caminho segundo a sua densidade
segundo a sua densidade de corrente. Essa densidade de corrente é diretamente, essa densidade de corrente causada por esse campo elétrico, ela é diretamente proporcional ao inverso da resistividade do meio. Eu vou falar o que é esse ρ, que significa resistividade do meio, e diretamente proporcional à intensidade do campo elétrico. Aqui, eu tirei o vetor daqui de cima, mas é porque aqui eu estou considerando agora que essa densidade de corrente elétrica ela acontece só em uma direção, e é na direção x, por exemplo, na direção horizontal. E aí, quando acontece só em uma direção, os cálculos ficam mais fáceis. E aí eu vou apelar mais aqui para os conceitos físicos do que para os conceitos matemáticos. Apesar de eu estar abusando da matemática aqui. Bom, o que é resistividade? Essas cargas elétricas, que são íons, elas correm dentro de um meio. E esse meio é a solução salina, a solução aquosa, né? E para que esses íons atravessem esse meio, elas têm que enfrentar vários obstáculos. Esses obstáculos são medidos pela resistividade. Ok? Então, o que significa isso? Quanto mais difícil... Então, quanto mais difícil for para o íon atravessar esse meio, menor vai ser sua densidade de corrente. E quanto menor, é claro que essa resistividade ela não é menor que zero. Ela é no máximo igual a zero. Mas menor que zero ela não é. Ou seja, não assume valores negativos. Então, quanto menor a resistividade, ou seja, quanto mais fácil for para o íon atravessar esse meio, então maior vai ser a sua densidade de corrente. E aí compara, né? Ó, se esse número aqui começa a diminuir se esse número for entre 1 e 0 e começa a diminuir se aproximando para 0, esse valor cresce. Né? Por exemplo, experimenta dividir 2 por 0,8. Aí dá um resultado. Ó, vou provar aqui. Ó. Experimenta dividir 2 por 0,8, por exemplo. 2,5. Agora divide 2 por 0,5. 4. Agora divide 2 por 0,1. 20. Tá vendo? Que aumenta. Né? Ah, é claro que essa resistividade ela é um valor que varia entre 0 e 1. Lembrei. Esqueci de afirmar isso. Bom, se você tiver em dúvidas o que é essa resistividade, se você acha que precisa de mais um pouco de tempo de estudar, você entra nesse vídeo aqui, ó. Você vai baixar aqui o PDF. O ar não vai abrir? Era para abrir. Quando você aperta aqui, ele... Ah, depois eu arrumo. Tem que abrir um vídeo aqui. Ele tá hiperlinkado, mas não tá abrindo o vídeo. Vou colocar o link direto. É um vídeo do YouTube explicando o que é resistividade. Beleza, agora tem outro porém também. A resistividade, o inverso da resistividade, ela é diretamente proporcional. Isso aqui é tudo fato científico, tá? Fato verificável com experimentação.
A resistividade do meio, ela é diretamente proporcional... peraí. O inverso da resistividade do meio, ela é diretamente proporcional... Ou eu posso afirmar de outro jeito também. Eu vou afirmar de outro jeito. A resistividade do meio é inversamente proporcional ao produto da movibilidade do meio, que é claro isso, né? Porque movibilidade é o termo oposto à resistividade, né? Então, quanto menor a resistividade, maior a movibilidade e vice-versa. Então, a resistividade é diretamente, inversamente proporcional à movibilidade, ao quadrado da intensidade de carga do íon que está se locomovendo e diretamente proporcional à concentração iônica. É inversamente proporcional também à proporção iônica. O que eu quero dizer com isso? Quanto maior for a concentração dos íons nesse meio, menor vai ser a resistividade. Por que isso acontece? Porque vai ser um íon empurrando o outro. Então, quanto maior a concentração, maior vai ser a força de repulsão. Então, a resistividade vai ser menor. Ok? E a mesma coisa acontece quanto maior for a quantidade de carga. Né? Então, quanto maior for a quantidade de cargas entre esses íons, maior vai ser a força de repulsão. Então, menor vai ser a resistividade. Tá bom? Então, veja aí que eu estou fazendo o máximo possível para pegar no pé dos conceitos físicos aqui. Esse ponto aqui, então, eu encerro o quê? Eu encerro um pedaço da equação de Nash-Planck, onde eu determino, então, eu dei a explicação de todas essas constantes aqui, né? Então, veja só. A densidade de corrente elétrica do íon I é diretamente proporcional à movibilidade do meio, é claro, né? Quanto maior a movibilidade do meio, maior a densidade de corrente. Ela é diretamente proporcional à quantidade de carga que cada íon tem. É lógico, né? Porque quanto maior a quantidade de carga entre os íons, maior a força de repulsão entre eles e por consequência, maior a densidade de intensidade de corrente. Quanto maior a concentração, também maior a densidade de corrente, pelo mesmo motivo da quantidade de carga. E quanto maior a quantidade a intensidade de campo elétrico que empurra esses íons, também maior a densidade de corrente. Bom, aí essa aqui é a densidade de corrente do íon I. Fala, Michel, pode falar. Foi sem querer, professor. Beleza. Então esse aqui é um conceito muito importante, guarde ele, por favor, que eu vou juntar com o próximo conceito da difusão. Agora vamos falar da difusão. Então, o que é difusão? Né? É o seguinte. Digamos que eu tenho... Provavelmente você consegue fazer esse experimento, facinho. É um experimento bem facinho de se fazer. Digamos que você tem uma solução, você tem uma mesa, aí você despeja nessa mesa um plano, enfim, uma bandeja. Você despeja nesse plano uma gotinha
E essa gotinha é uma solução aquosa que eu tenho uma concentração de íons. Então existe um íon, uma concentração de íons, sei lá, Na+ aqui. Aí o que vai acontecer aqui? Já que essa gotinha está carregada positivamente, ela vai se espalhar, ó. Tá vendo? Ela se espalha. E aí, no primeiro momento onde a gotinha caiu, aqui no centro, a concentração desse íon Na é maior. Então, nessa posição aqui, eu vou chamar de concentração C', é maior do que aqui nessa linha que eu vou chamar de C2'. Então, você percebe que quanto mais distante eu mais distante eu fico da concentração maior, do máximo da concentração, menor vai ser a concentração de íons. Correto? E essa concentração aqui, essas linhas aqui a gente chama de curvas de nível. O que significa isso? Que dentro de cada uma dessas curvas de nível aqui, eu tenho uma concentração iônica razoavelmente igual. E aí, quando eu pulo para outra linha, eu tenho uma outra concentração iônica. Correto? E aí, ó, quando eu tenho muitas linhas juntas uma das outras, significa que eu tenho várias camadas de concentrações iônicas muito próximas uma das outras. Você vai lembrar lá da física do terceiro ano, na eletrostática, que quanto mais próximo essas cargas ficarem uma das outras, maior vai ser a força de intensidade de repulsão entre elas. Por esse motivo, o fluxo maior de cargas vai ser nessa direção aqui. Essa direção a gente chama de gradiente. Qual é o significado de gradiente? Gradiente é a direção e o sentido onde uma quantidade escalar varia com mais intensidade. Correto? Eu vou dar um exemplo mais físico possível. Eu vou pegar aqui, vou fazer um quadradinho aqui. Então, eu vou pegar e fazer um degradê aqui. Deixa eu lembrar aqui. Começa com vermelho. Começa. Ué. Agora foi. Começa com vermelho. Depois pula para laranja. Acho que é isso, né? Depois pula para laranja. Depois vem. É isso aí. Depois vai para amarelo. Aí vira verde. Aí vira azul. Tô tentando fazer o arco-íris aqui. Aí vira o roxo, ultravioleta. Seria esse aqui, talvez? Né? O que acontece aqui? Esse aqui é um degradê, né? É muito parecido com o que tem aqui. Só que na física, cada cor tem uma temperatura diferente. Então, a gente percebe o seguinte. Que a temperatura no vermelho
que a temperatura no vermelho aqui, vou chamar, sei lá, de T0, é menor do que a temperatura aqui no final. Ou seja, a temperatura aumenta nesse sentido aqui, ó. Essa seta aqui é o gradiente. É claro que eu não tenho variação de temperatura em outras regiões, eu só tenho variação de temperatura em um eixo só, né? E aí, só que seria o eixo X aí no caso, né? Mas esse aqui é um caso mais simples possível que eu poderia dar para vocês, tá? É uma situação dessa. E aí, no caso, esse gradiente aqui, ele é calculado como? Como a variação da concentração iônica conforme eu vou me distanciando do ponto de maior concentração iônica. Que é aqui, essa equação aqui. Então, esse aqui é o gradiente. O gradiente, ele é vetor, tá? Mas, como eu estou considerando somente uma direção, a direção x, eu não preciso indicar que ele é um vetor. Então, isso aqui é o gradiente da concentração iônica. Mais uma coisa muito importante, essa variação, isso aqui é uma taxa de variação, né? É uma taxa de variação. O que significa isso? Que eu percorro uma distância x, que um deslocamento, né? Eu faço um deslocamento aqui ΔX. E aqui eu tenho uma concentração que eu vou chamar de concentração inicial, concentração final, seguindo esse caminho assim, né? Concentração do o caminho do gradiente, né? Digamos que isso aqui é o gradiente, beleza? E aí o que acontece? Quando eu pego concentração final menos concentração inicial, isso aqui é variação de concentração iônica. Só que nesse caminho eu disse o seguinte, se eu sigo, esse aqui é o centro, né? O centro é onde caiu a gota primeiro. Se eu me afasto da gota, e aqui eu estou me afastando, então essa concentração final aqui é menor do que a concentração inicial. Por consequência, esse valor é zero, e por consequência, essa taxa de variação aqui da concentração em relação ao deslocamento também é menor que zero. Então, quando eu me afasto, quando aumenta o meu deslocamento, menor vai ser minha taxa de variação. Agora, a gente tem condições de verificar, de mostrar para vocês um resultado experimental, que é a densidade de corrente devido à difusão do íon I. Ela é diretamente proporcional à temperatura do meio vou colocar assim, ó, mais fácil. Ela é diretamente proporcional à mobilidade do meio, tranquilo, fácil entender isso. Eu vou falar já sobre CKB, tá? É uma constante de Boltzmann que ela vem acompanhada da temperatura. Ela é diretamente proporcional também à temperatura, significa que quanto maior a temperatura do meio, maior a difusão. É óbvio isso, né? Quanto maior a temperatura, mais choque entre as partículas vai acontecer. Eu já vou encerrar, tá? Eu vou encerrar na equação de Nash-Planck. E diretamente proporcional ao gradiente. E aí eu tenho que explicar esse ΔX. Bom, por que eu tenho que explicar esse ΔX? Não, eu tenho que explicar esse sinal negativo. Porque esse sinal negativo existe aqui?
pelo seguinte. Esse valor aqui, ó. Lembra que eu falei que o gradiente ele é negativo? Conforme eu me afasto? Mas o fluxo de íons ele tem que se afastar do ponto central, da onde caiu a gota pela primeira... Onde caiu a gota? Ele tem que se afastar, ou seja... a densidade de corrente dele tem que ser positiva, né? Quando é positivo, eu estou me afastando. Quando é negativo, eu estou voltando, me aproximando. Então, se eu não colocar esse valor negativo aqui, por exemplo, se ele sumir aqui, tudo isso aqui, todo esse produto aqui vai ser negativo, porque temperatura só pode ser temperatura positiva, porque a temperatura dada em Kelvin, né? Kelvin é sempre positivo. KB, que é constante de Boltzmann, é positivo. Mobilidade também é positivo. Ela varia acho que de 0 até 1, se eu não me engano. Mas isso aqui é negativo. Não pode dar negativo, eu tenho que me afastar. Então eu coloco o sinal de negativo aqui por construção. KB é uma constante de Boltzmann que ela vem lá da termodinâmica. Tá? Não vou entrar em detalhes sobre ela não, mas ela vale isso aqui. 1,38 vezes 10 elevado a menos 23 joules por Kelvin. Pronto, agora a gente pode falar da equação de Nernst-Planck. Lembra que eu falei para vocês? Então, voltar aqui na célula, né? O que acontece aqui? Então eu tenho cargas negativas aqui, né, próximas à parede, e cargas positivas aqui. E isso é fixo. E o que acontece? O campo elétrico aponta para dentro, porque ele sai das regiões positivas, né? Ele sai das regiões positivas e entra nas regiões negativas. Correto? Então, digamos que aqui eu tenho uma concentração iônica de potássio. E aqui eu tenho alguns potássio moscando. Tem uns potássio moscando aqui assim. Tem uns potássio aqui que tá moscando. Beleza? Agora chegamos à equação de Nernst-Planck. Bom, o que vai acontecer aqui? Vamos estudar então, vamos ver então o fluxo de íons de potássio. Né? Qual é a densidade de corrente total de potássio? Eu tenho que levar em consideração o tanto de potássio que vai entrar com o tanto de potássio que vai sair. Se for positivo, vai entrar. Se for negativo, vai sair. Né? Aí é uma conversão que a gente está fazendo aqui agora, beleza? Então, o fluxo total de potássio é o tanto que sai devido à difusão e o tanto que entra devido à existência do campo elétrico. Então, de um lado, sai potássio, porque essa concentração iônica de potássio está empurrando ele para fora.
Do outro entra potássio porque tem um campo elétrico que está mandando ele para dentro. E quando isso acontece? Quando isso acontece, esse fluxo. Não, peraí, vou. Eu estou adiantando coisas aqui que eu não preciso. Deixa eu. Então, esse aqui é o tanto que sai. E esse aqui é o tanto que entra. Deixa eu mostrar a equação de inércia de Planck mais genérica possível. Ela é assim, ó. Já vou mostrar ela aqui, ó. Então, se eu juntar essa equação aqui, ó, com essa equação aqui, eu vou ter o seguinte, ó. Para um I e um I, eu vou ter tá, lembrei. Então eu vou ter o seguinte. Vou colocar essa equação aqui. Então, μI QI elevado ao quadrado, concentração iônica, campo elétrico, menos. Aí eu ponho essa equação aqui, ó. Menos mobilidade no meio, constante de Boltzmann, temperatura, gradiente da concentração iônica. Campo elétrico, tem uma equação aqui desse PDF que eu indico ela, eu não lembro qual que é. Aqui, ó. Campo elétrico ele pode ser escrito assim, ó. Como diferença de potencial elétrico, que inclui aqui o potencial de repouso, ele está aqui dentro, potencial de repouso, em relação à variação do potencial elétrico em relação à distância percorrida, que é o tamanho, a distância aqui, essa distância é a parede, a espessura da parede. Então eu posso fazer a substituição aqui, ó. Densidade de corrente elétrica do íon I é igual a menos mobilidade, quantidade de carga do íon I elevado ao quadrado, concentração iônica, diferença de potencial elétrico em relação à parede, menos mobilidade, constante de Boltzmann, vezes gradiente. Beleza. Esse aqui eu vou colocar em evidência algumas coisas aqui. Isso aqui é constante de a equação de inércia Planck. Acho que eu tô perdendo alguma coisa aqui, deixa eu ver. Tem carga elétrica aqui. Tem carga elétrica aqui também. Bom, tá aqui. Agora fica bem. Aí, então fica mobilidade, intensidade de carga elétrica, carga elétrica, concentração iônica, variação de potencial em relação ao deslocamento, mais constante de Boltzmann, temperatura, variação iônica. E é isso. Ok, vamos falar então dessa equação aqui. Essa aqui é a equação de inércia de Planck que eu queria chegar hoje. Então essa equação de inércia de Planck. O que ela significa? Ela significa o seguinte.
Essa parcela aqui, que eu vou marcar de azul aqui, ela fala da quantidade de íons, né? Íons que sai. E essa equação aqui que eu vou rotular de verde, quer dizer, essa parcela aqui, íons... Não, pô. Que é íons que entra. Íons que entram. E essa aqui, íons que saem. Pronto. Então existe um fluxo, né? Íons que saem, íons que dentro. Quando a célula está tranquila, está com ótimo funcionamento, está funcionando tudo ok, certinho, tudo perfeitinho, nada de ruim, ela está saudável. Tipicamente, isso aqui, isto daqui é igual a zero. Poxa, professor, mas você quer dizer então? Você chegou tudo nisso aqui para explicar que íons entram, íons saem, para depois você chegar e falar assim que toda essa soma aqui louca que a gente encontrou aqui é igual a zero? Quando a célula está ok. E aí, quando o fluxo é diferente de zero, aí precisa verificar, aí vai desencadear algum tipo de atividade aí. Tá? Então, era o que eu tinha para hoje. Muito obrigado até para quem ficou até agora. Foi 1h e 10 minutos de videoaula assíncrona. Reforçando, amanhã de manhã, não prometo que seja 7 horas, mas amanhã de manhã eu vou disponibilizar o exame do conteúdo de hoje. Ele vai ser uma avaliação de múltipla escolha, principalmente objetiva, para facilitar as... muita coisa para ver, muita coisa para ver. Bom, o exame, infelizmente eu não consegui fazer lista de exercícios e nem falar de exercícios, mas eu peço para que vocês fiquem tranquilos com o exame, tá? A avaliação. Qual vai ser a fonte das questões da avaliação? Essa aula, as notas que eu estou escrevendo aqui, que eu vou disponibilizar amanhã, essa aqui, e esses exercícios resolvidos que eu coloquei nesse meu manuscrito aqui. Então existem alguns exercícios aqui desse manuscrito que eu resolvi. Tá? Aí você vê aqui, estuda ele. Você vai se inspirar. As questões eu vou me inspirar. Esse aqui é um exercício resolvido, vocês estão vendo. Então as questões aqui que eu vou colocar no exame serão inspiradas nas questões que estão aqui. Beleza? Muito obrigado aí, gente. Quem tiver algum tipo de... terá diferença nas células. Muita diferença, porque é para cada célula, né? Tchau, tchau, gente. Obrigado aí pela companhia. Para quem ficou até hoje, os 8 pessoas que ficaram, muito obrigado. Me sinto lisonjeado com a presença de vocês.